Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas. Este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões acerca do Evangelho genuíno de Cristo. Também combatemos heresias, distorções desse Evangelho verdadeiro que está presente nas Escrituras. E convido você, se não é inscrito no canal, a se inscrever, curtir este vídeo, também compartilhar com seus amigos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das questões fundamentais da fé cristã, que é sobre a fé versus as obras. Salvação é pela fé ou pelas obras? E isso era um questionamento desde os tempos antigos, da época de Jesus. E alguns textos são fundamentais para nós iniciarmos a nossa discussão de hoje, nossa reflexão. Dentre eles, Efésios 8, um texto clássico onde o apóstolo Paulo fala que a salvação ela é pela graça, né? Efésios 8, versículo 8 em diante diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele aqui é enfático no verso 9, ao dizer: não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Paulo estabelece aqui uma distinção. Não é que as obras, as boas obras, gerem a salvação, porque nós não podemos comprar o preço do perdão dos nossos pecados, da remissão dos nossos pecados. O preço alto que Cristo pagou na cruz, o sangue vertido dele, isso tem um preço imensurável para os padrões humanos. Então, nada que nós possamos fazer, por melhor que seja, obras sociais, de caridade, isso não é capaz de cobrir as nossas transgressões. Não é como um sistema de karma, como muitos dizem: eu pequei tanto, mas vou executar X obras para que na minha balança, né, eu possa pender mais para o lado bom do que para o lado mal. Não é sobre isso, porque a salvação, como Paulo diz, ela é um dom gratuito. Jesus Cristo, ele é capaz de perdoar pecados. Então nós tínhamos uma dívida e Cristo, como juiz, perdoou essa dívida, perdoou essa condenação. E agora nós não temos mais nada a ser pago. Precisamos apenas andar com ele, andar em retidão. E o que é que demonstra que nós fomos remidos e perdoados por Cristo? É justamente essa transformação de vida. Então, as boas obras, como Paulo fala no verso 10, são decorrência daquele que anda com Cristo, daquele que foi achado pelo amor incondicional de Cristo, foi perdoado. Essa pessoa vai, de forma objetiva, a se afastar daquelas velhas atitudes, daqueles pecados. Ele já não vai mais ter prazer naquele estilo de vida que era desagradável e transgredia os preceitos de Deus, né? Uma forma de vida que também machucava o seu próximo. Então, nós vemos isso. As obras são decorrências, as boas obras são decorrências de uma alma remida por Cristo. Mas também Tiago fala o seguinte, na sua carta, né? Tiago capítulo 2, verso 17, ele fala que fé, ela não pode ser apenas uma fé teórica. Nós não podemos dizer que cremos em Deus sem uma transformação genuína, sem frutos do Espírito na nossa vida. Porque o que comprova justamente a nossa fé, como eu falei, são as nossas boas obras. Então, se você não tem fruto, não tem boas obras, isso aqui não estou falando simplesmente de ações sociais, de caridade, de ajudar o próximo, porque isso é a obrigação de todo ser humano. Mas a principal obra que revela que nós fomos transformados por Deus é quando nós somos obedientes ao que está nas Escrituras, quando nós temos uma fé que não é teórica somente, mas uma fé prática, porque, caso contrário, Tiago vai falar o seguinte, Tiago 2,17, assim também a fé,
Se não tiver obras, é morta. A fé sem obras, ela é inútil, é vã. E no verso 18 ele diz: Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Que é tipo aqui do cristão, que ele é um cristão somente na igreja, na celebração, mas no secreto, no seu convívio, nos grupos onde ele participa, ele não demonstra que teve uma transformação de vida, continua sendo uma pessoa violenta, de um vocabulário chulo, que maldiz as pessoas, que briga no trânsito, que agride a esposa ou trai a esposa, que não cuida dos seus filhos, cheio de excessos, imoral, entrega à imoralidade. Então, adianta ter fé nesse caso? Essa pessoa realmente foi remida, foi perdoada pelos pecados, teve seus pecados perdoados, ou ele está vivendo apenas uma religião de aparência, uma liturgia? Então, nesse caso, essa fé desse indivíduo, ela é vã. Tiago diz, né, também que até os demônios, os espíritos malignos, eles também creem em Deus, mas eles não obedecem. É essa a diferença. Então, aquele que é remido, verdadeiramente passou por um processo de conversão. O que é conversão? É mudar a rota. Então, você caminhava para a morte, caminhava para uma vida sem sentido, sem propósito, que tinha os dias contados para a sua autodestruição, e você agora muda de rota e passa a contar para essa vida eterna que nós encontramos em Cristo. Então, esse é o verdadeiro sentido da conversão, e que essa conversão deve se traduzir em boas obras. Obviamente, nós não podemos ser cristãos e pessoas hipócritas como os fariseus, os saduceus de antigamente, que eles tinham aparência de santidade, mas não tinham frutos verdadeiros. Então, as obras não geram salvação, mas elas, com a motivação certa. Qual é a motivação de você realizar uma boa ação, de você ser obediente a Deus? É para a sua recompensa pessoal, para o seu mérito, é para ser aplaudido pelas pessoas? Se for por isso, também essa obra ela não tem significado diante de Deus. Você não está fazendo algo por amor, né? Então a motivação correta para toda obra nossa deve ser o amor, a compaixão pelo nosso próximo, assim como Jesus teve. E nesse sentido, até a boa obra com a motivação errada, ela pode se tornar um pecado, pode se tornar algo prejudicial para a sua vida. Esse era o caso dos fariseus, que eles, quando jejuavam, o Senhor Jesus falou, jejuavam para aparentarem serem mais santos que os outros e gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas. Quando oravam, oravam em voz alta para mostrar que tinham mais da presença de Deus, da unção do Espírito, né, sobre suas vidas. Quando davam ofertas, era daquilo que lhes sobrava, mas gostavam de mostrar realmente que ajudavam. É aquilo, vai fazer uma boa ação, mas grava para colocar nas redes sociais, para ter ali o seu galardão. E Jesus fala, nesse sentido, essa boa obra que foi feita, ela não tem uma motivação adequada, ela não foi movida por amor genuíno, amor incondicional, mas sim foi movida pelo interesse, pela busca por uma recompensa física e imediata. Então, é fundamental que as nossas ações elas sejam movidas, não para que possamos ter uma recompensa pessoal, satisfação do nosso ego, da nossa vaidade, para que possamos ser vistos e elogiados pelas pessoas que nos circundam, mas sim para que essa boa obra ela seja vista por Deus. E o Senhor Jesus diz: "E aquele que vem em secreto", às vezes você ajuda alguém mesmo sem ninguém saber, né? Mas aquela obra, ela é vista por Deus. Por isso que o Senhor Jesus, em Apocalipse, em todas as cartas ali das 7 igrejas, ele fala assim, é uma frase que se repete ao longo das cartas: "Conheço as tuas obras, conheço as tuas obras", e ele sai falando os pontos positivos e também negativos de cada uma das igrejas, o que era necessário fazer para
que eles fossem aprimorados, tivessem uma fé mais madura. Então, o Senhor conhece as nossas obras. Aquilo que nós fazemos de bom, que nós fazemos de ruim. Ele conhece, nós temos também uma fé somente teórica, que é uma fé que não se traduz numa prática verdadeira. Ele conhece se as nossas obras têm a motivação errada, motivação financeira, motivação por recompensa pessoal, motivação por ego. E ele sabe também aqueles que têm uma fé genuína, que se traduz em boas obras, que não visam a satisfação desse auto-interesse, mas são obras movidas pelo amor de Deus. Esse amor incondicional que nós recebemos, nós também transmitimos sem querer nada em troca das pessoas. Tem até uma experiência que o pastor local, né, da igreja que eu congrego, a Igreja Cristã Maranata, e ele tem falado com bastante frequência, é justamente de um irmão que retelhou a casa de uma senhora da igreja e não contou para ninguém. E apenas essa irmã sabia, ela contou para o pastor da igreja também local, que esse irmão tinha feito essa boa ação, mas ninguém mais sabia. E aí no processo de ordenação, e na nossa igreja tudo é feito por meio dos dons espirituais, da busca, não é pelo conhecimento humano ou teológico que alguém ocupa a posição de pastor, né, ocupa o ministério. Então, lá na hora da busca para levar o nome desse irmão para a ordenação, o Senhor usou um outro pastor com um dom, com a revelação, dizendo que aquela boa ação que aquele irmão tinha feito tinha sido vista por Deus. O Senhor viu aquela boa ação e se alegrou, e por isso ele seria também ordenado ao ministério. E o detalhe, obviamente, aquele pastor que teve essa revelação, foi usado pelo Espírito Santo com esse dom, ele não conhecia de forma alguma esse membro, né, que fez essa boa ação, era até de outra igreja, de outra região, né. Então, é essa a certeza que nós temos, que as nossas ações, elas são vistas por Deus. Portanto, a nossa motivação, ela deve ser, primeiramente, agradar a Deus, não termos uma recompensa pessoal. E saber que nós não compramos a nossa salvação através das obras, como iniciei esse vídeo falando, mas sim que, como gratidão por essa tão grande salvação que nós recebemos de graça, nós devemos sim praticar boas obras que enalteçam o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e que demonstre que Ele também está vivo nas nossas vidas. Amém. Se você gostou, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo desse canal.